Olá, turma, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Nós vamos rever aqui o conteúdo de ciências alimentação, tá? Que nós vimos ontem, nós vamos dar continuidade hoje, ok? Para que a gente possa estar realizando a página 77, para a gente concluir esse conteúdo, ok? Nós vimos aqui que a alimentação é um processo pelo qual os organismos, né, obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as funções vitais, tá? Incluindo o que, tia? Incluindo o crescimento, o movimento, a reprodução e a manutenção da temperatura corporal, tá? A temperatura do nosso corpo. Então, a alimentação ela é fundamental para que as funções vitais elas se mantenham intactas, ok? Tia, e mais qual é a importância da alimentação? O alimento, turma, é uma condição essencial, tá? Para a sustentação da vida. Sem um alimento, nenhum de nós vai sobreviver, tá? A gente não tem condição nenhuma de sustentar a vida, tá? Ou seja, para que essa alimentação seja feita de maneira correta, tem que ser ingerida na quantidade e variações adequadas. É aquilo que eu falei antes, é o equilíbrio, tá? Ou seja, se a gente não tiver um equilíbrio tanto na quantidade e na variedade dessa alimentação, o nosso organismo ele não vai desenvolver corretamente, certo? Não vai desenvolver corretamente as suas funções vitais, certo? E pode ocasionar o quê? Ocasionar as doenças, tá? Por isso, turma, é fundamental que a gente tenha uma boa alimentação, tá? Nós vimos também anteriormente, né, que nós temos a alimentação saudável e a alimentação não saudável. Foi isso? Então, a gente vai recordar isso aqui novamente, tá? Então, turma, a gente viu anteriormente, né, que a alimentação saudável vai ser aquela rica em verduras, legumes, carnes magras, né, carnes brancas, ok? E que a não tão saudável vai ser aquela em que ela vai ser rica de gorduras, né? De alimentos não tão saudáveis que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto gosta, né? Quem é que não gosta de um bom hambúrguer, né? De um salgadinho, de um doce, né? Todo mundo gosta disso, mas é o que eu falei antes. Tem que ter um equilíbrio, tá? É a qualidade, certo? E a quantidade adequada, ok? Então, a alimentação saudável é aquela que garante principalmente que o nosso organismo ele esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então, é fundamental que a gente faça esse equilíbrio, certo? A gente tem o hábito da alimentação mais saudável, tá? Para que a gente possa ter o funcionamento vital de todos dos nossos órgãos, né, adequadamente, tá? Já a alimentação não saudável, turma, são aqueles em que todos são pobres em nutrientes, tá? Com um teor rico de gordura, de sal, açúcar, né? Muito aditivo, muito corante, tá? São ricos, né? Em gordura, né? Em muitas calorias, né? Que facilmente, né? São muito mais gostosos, são muito mais atrativos, mas que eles em excesso eles prejudicam muito o organismo humano, tá? Então, os alimentos não saudáveis, eles causam, eles ingeridos em excesso, eles causam um prejuízo muito grande ao organismo, tá? Então, turma, diante, né, desses conceitos, né, da alimentação saudável e da alimentação não saudável, é importante que a gente tenha um hábito, né, de alimentos mais saudáveis, tá? Mas que o equilíbrio, né, para que a gente possa também consumir esse outro tipo de alimento, é possível que a gente faça um equilíbrio, né? Dando prioridade à alimentação saudável, tá? Então nós também vimos, né? Além da alimentação saudável e não saudável, nós também vimos a origem desses alimentos, certo? A origem dos alimentos, que é o que a gente vai ver agora, tá?
Então, os alimentos eles têm a origem animal, vegetal e mineral, tá? Que no animal, né, nós temos os ovos, a carne, o frango aqui, presunto, queijo, que é o derivado aqui do leite. Nos vegetal nós temos aqui as sementes, a banana, os verdes, o óleo, a cenoura, tá? E no mineral nós temos o sal e a água, tá? Então essas três fontes aqui, nessas três origens, né, são retirado a nossa alimentação, tá? Agora, turma, vocês vão estar realizando certa atividade da página 77, as questões 7, 8 e 9, tá? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem. Turma, peguem um livro de reforço, tá? E abram na página 187, que nós vamos dar continuidade aqui aos músculos, tá? O conteúdo de músculos, ok? Então, nós vimos em orientações anteriores que os músculos são órgãos flexíveis e elásticos que se situam por debaixo da pele, né, juntamente com os ossos, são responsáveis pelo movimento do corpo humano, tá? E as principais funções dos músculos, né? Primeiro é a locomoção, né? O que são os movimentos do corpo, como andar, correr, pular, tá? E a manutenção da postura corporal, tá? Como estar de pé ou sentado, através da contração de músculos que estabiliza as articulações, ok? Então, essas funções são as principais dos músculos, ok? E é importante ressaltar que todos nós corremos, saltamos, esticamos os braços, isto é, movemos, tá? São os músculos que juntamente com os ossos tornam isso possível, tornam possível esse movimento, tá? Os músculos eles estão ligados, né, como nós vimos, aos ossos por esses cordões esbranquiçados, tá? Chamados de tendões. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco. No nosso corpo existem mais de 600 músculos que envolvem, servem de suporte ao nosso esqueleto, tá? Que é essa estrutura que nos mantém de pé, ok? Aqui, turma, nós temos a imagem que mostra bem, tá? Essa parte esbranquiçada, que são os tendões, né? Que faz essa ligação do músculo com os ossos, tá? Então, a imagem é só para que vocês possam visualizar como funciona essa união, tá? Nós vamos ver aqui, turma, como trabalham os músculos, tá? Então, esses músculos, ao contrário dos ossos, eles esticam-se e encolhem-se, tá? Pelo que se pode dizer, né, que os músculos, eles são elásticos, ou seja, ao movimento de esticar dá-se o nome de distensão e ao movimento de encolher dá-se o nome de contração. E nós vimos que a maioria dos músculos estão unidos aos ossos, né, por meio dos tendões. Nós vimos na imagem anterior. Assim, quando os músculos se contraem ou se distendem, né, a parte do corpo, a questão, né, é de união, né, para que esse movimento ele ocorra, tá? Ele aconteça, ok? É por isso, turma, que todos os músculos do corpo são importantes, porque são necessários para a realização, né, para realizarmos, né, os diferentes movimentos. Eu coloquei 3 aqui para vocês, tá? Com o bíceps, tá? Quando ele dobra, né, o braço. Os peitorais, né, que trabalham quando levantamos os braços, certo? Graças aos abdominais, podemos dobrar a cintura, tá? Então, esses movimentos são movimentos importantes, né? Em que essa musculatura, ela realiza, ok? Então, turma, na página 187, na primeira questão, vocês vão pintar o espaço que tem a resposta correta, tá? Na letra A, o tecido muscular, ele é formado por fibras, feixes musculares ou fibras estreitas, tá? Então, vocês vão responder aqui, marcar a opção correta. A função da coluna vertebral é sustentar o corpo, proteger o cérebro ou ligar as costelas,
tá? Coluna vertebral. O que é que a coluna vertebral, qual é a função dela, tá? São os órgãos ativos do movimento, os olhos, as orelhas ou os músculos. Numere corretamente. 1. Cartilagem. 2. Articulação. Permite o movimento entre dois ossos. Quem é que permite? A cartilagem ou a articulação? Material flexível. Quem é? A cartilagem ou a articulação? Encontrada nas orelhas. O que é que nós encontramos nas orelhas? É a cartilagem ou a articulação? Na terceira questão, vocês vão conceituar o que são músculos. A letra B, temos dois tipos de músculo. Quais são? Tá? Nós vimos lá nas orientações anteriores, né? Os músculos voluntários e os músculos involuntários, tá? Cite um exemplo de músculo involuntário, né? Que é aquele que, por mais que a gente não mande um comando, ele vai funcionar. Que músculo é esse, tá? Quarta questão, verdadeiro ou falso? O corpo humano tem cerca de 650 músculos. Isso é verdade ou falso? Os ossos do nosso esqueleto são cobertos apenas por músculo? Os ossos só são cobertos por músculos, pessoal? Então, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Ao praticarmos exercícios, criamos novos músculos? Pensem bem, tá? Os músculos têm tamanhos e funções diferentes? Então, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, turma, uma boa atividade a todos. Qualquer dúvida que surgir, podem me enviar uma mensagem, tá?